Então, we organize. Observe aqui que ele adaptou. Organizamos. Não tem problema, você não é obrigado a traduzir o pronome. Se em português você pode conjugar o verbo já indicando quem é a pessoa, né? Então, não precisa fazer aqui nós, tá? Não se sinta na obrigação de fazer isso. These measures. Então, ficou bem aqui, né? Organizamos. E agora these measures aqui, né? Essas medidas. Based on. Aqui tem uma adaptaçãozinha, né? Em relação ao português, porque é com base, né? Mas são cognatos também. The Adaptative Capacity Framework. Vamos lá. Aí, isso aqui eu sempre comento, né? O grupo nominal ele vai alterar em relação ao português. Olha, framework, que você vê aqui, tá aqui, ó, estrutura. Né? Por exemplo, aqui não tem preposições, olha, não tem, não tem. Então, ficou aqui na estrutura de capacidade adaptativa. Então, olha, framework, que é a estrutura de, e aqui você altera a ordem, olha, capacidade adaptativa. Certo? Capacidade adaptativa. Esse é o principal cuidado que você tem que tomar, colocar isso em ordem, para fazer sentido em português. Tá? Então, aqui, under the action-oriented target areas. Então, ali o target, desculpa, action-oriented, né? Veio aqui, áreas-alvo orientadas. Olha como ficou diferente, né? Action-oriented target areas. Para a ação de. Então, para a ação de. Aqui ele mudou um pouquinho, né? Ele mudou um pouquinho, né? Para a ação de. Você pode até fazer direto, né? Talvez somente para, não seria um problema, né? Para que ele vai citar. Esse aqui talvez não necessariamente seria preciso fazer, né? Então, providing financial capital. Isso aqui tem uma coisa importante, tá? Quando você vê esse ING, nem sempre você precisa traduzir isso aqui como ele traduziu como fornecer, né? Você não precisa fazer isso aqui, olha. Fornecendo, como se aqui, né? Porque aqui tem ING. Não precisa. Isso aqui é um tempo, né? Chama-se gerund, e que muitas vezes ele faz o caso do infinitivo. É quando o verbo está no infinitivo aqui em português, olha, sem conjugação. Então, providing financial capital, seu ótimo exemplo, tá vendo? Fornecer capital financeiro. Como tem muitos verbos assim, olha, providing, developing, disseminating, collaborating, coordinating, eu diria que eles escolheram essa passagem, né? Assim, primeiro que ela está no final, né? Mas é importante porque pode avaliar isso aqui do candidato, né? Se ele foi traduzindo tudo com fornecendo, desenvolvendo e disseminando conhecimento. Não é isso. Pode ver aqui como ficou. Developing and disseminating usable knowledge. Então, desenvolver e disseminar conhecimento utilizável. Né? Collaborating and coordinating for shared knowledge. Então, colaborar e coordenar aí aqui o shared knowledge, conhecimento compartilhado. Então, aqui o share é o compartilhado e o knowledge está aqui. Só inverteu a ordem, né? O adjetivo, que é shared, veio depois em português, né? Literalmente inverteu. Tá? Então, o que eu chamo a atenção aqui por enquanto, tá? Questão do pronome aqui, né? Você não
Se você conjuga dessa forma, você não precisa se sentir na obrigação de colocar lá. Os casos onde você adapta, em que você utiliza, insere preposições, insere artigo, né? A ordem das palavras, tal como aqui em área-alvo. Aqui, financial capital. Financial veio primeiro e capital depois. Aqui ficou capital financeiro. Então, você altera mesmo. Né? Por que no inglês fica assim? É uma regra do inglês. Os adjetivos ficam sempre antes. Eles precedem o substantivo. Então, como não é o nosso caso, né? Por exemplo, capital. Que tipo de capital que é? Financeiro. O adjetivo veio depois. Conhecimento utilizável. Usable, que é o adjetivo. Está antes de conhecimento. Né? Shared knowledge, o compartilhado, é o adjetivo. Está aqui antes, né? O conhecimento compartilhado veio depois. Tá? Claiming leadership. Perfeito, né? O claiming ficou no infinitivo, reivindicar, e leadership está aqui. Liderança. Ok? Seguindo aqui, once the elements of adaptative capacity. Então, o once ele usou aqui quando, né? Os elementos da capacidade de adaptação estiverem disponíveis, né? Are, aqui o estiverem, are available, available é o disponível. And in the absence of requirements for adaptation, então aqui absence é a ausência, of requirements está aqui igualzinho de requisitos, né, para adaptação, for adaptation. Local Public Health Authorities. Olha como ficou totalmente alterada a ordem, né? Olha, 1, 2, 3, 4. Né? Vamos ver se ficou assim. autoridades, né? O local veio para cá, né? Que é o 4 lá em cima, né? Então, e aqui o contrário também, né? Health ficou lá com 3 e... Não, desculpa. Foi o... Não, público está certo e o health aqui é o 4. Então, se você considerar assim, né? O grande desafio aqui é como colocar em ordem. Né? Porque realmente parece que as coisas se embolam. Tá? Então você tem que entender como é, o que ele quer dizer e partir para a ordem correta. Então vamos lá. Local Public Health Authorities. Então, normalmente o núcleo, que é a última do grupo, vem para o início. Então, são as autoridades. Que tipo de autoridades? Locais. E aí, como nós temos no português a preposição aqui e aqui não tem preposição alguma, olha, por isso que alterou a ordem dessa maneira. Né? E aqui Public Health virou saúde pública. Tá? Então nós alteramos a ordem nesse sentido. Olha, saúde pública está aqui. Public Health. Né? E autoridades locais ficou aqui. Né? Pegamos o primeiro adjetivo daqui com a última do grupo. O que fez essa divisão? A presença da nossa preposição aqui. Tá? Como vocês estão passando para português é mais fácil, né? Agora, passar para o inglês seria um caso mais complicadinho, né? Porque você tem que eliminar a preposição, né? Enfim. Por fim, will need to balance, precisarão. Will é um verbo modal que só conjuga esse aqui. Will need, ele aponta o tempo, então ele não tem tradução. Tá? É isso aqui, ó, precisarão. Ele somente joga o verbo para o futuro. To balance, equilibrar. Aqui, né? Prioritization, a priorização. Of long-term adaptation, do planejamento de adaptação do longo prazo. Então, long term é o longo prazo. Planning with immediate pressing. Public health concerns. Nossa, esse aqui ficou longo, olha. Concerns seriam os interesses, olha, com os interesses
imediatos, né? Aqui, immediate, imediatos, e urgentes da saúde pública, né? Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: quando você tiver um grupo longo, né? Assim, tentar entender o que ele quer dizer e colocar da melhor maneira que for possível aqui, porque afinal a maioria são cognatos, né? E quando eu falo dos cognatos, da importância deles, deixa eu pegar esse trechinho aqui só para marcar os cognatos de novo para a gente fechar. Isso vale a pena. Vou copiar aqui e colar aí. Né, o impacto nos cognatos, né? Se você sabe muito pouco inglês, né? Então, esse aqui você saberia, né? Based, cognato, né? Adaptative, capacity, action, oriented, areas, financial, capital. Opa, developing não. Disseminating. Aqui, usable, ele é um cognato. Talvez ele difere um pouco, mas é de usável, né? Olha aqui todos, ó. Coordinating. Claim é de clamar, né? De requerer, ele é cognato. O cognato, ele é cognato pela origem dele, tá, pessoal? Então, existem os cognatos que são idênticos, né? Alguns mudam um pouco e outros mudam mais, mas aí ele não deixa de ser um cognato por isso. Olha, elements, adaptative capacity, aqui absence também, de ausência, requirements, adaptation, local public health, authorities, balance, aqui o prioritization, long, você pode não conhecer tanto, mas long dá, adaptation, planning, de planejamento, immediate, pressing, né, como nós vimos ali, de pressão, pressionar, né, urgentes aqui, olha, public, aqui. Então, observem isso, né, se você tem aqui, nessa frase, né, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 31 cognatos aqui nessa passagem, né? Se nós tivermos aqui 12, né? Tem 12 palavras. Né? São 6 linhas, né? Umas 60 e poucas palavras, né? Vamos dizer assim, por volta de 60. E por isso que eu falo que você pode ter de 20, né, a 40% do vocabulário de cognatos. Além dos cognatos, tem aquelas que são transparentes. Por exemplo, eu conheço we, conheço measures, conheço these, conheço on, the, conheço under, the e of. Mas eu não conheço target. Então, aí não era isso que eu queria fazer. Aí target é a palavra que você vai consultar no dicionário. Framework é a palavra que você vai consultar no dicionário. Né? E você reduz muito. Você reduz muito as consultas. Né? Lembrando que, lá no início da prova, olha, deixa eu voltar lá no topo. Essa prova aqui só aceita o dicionário inglês, tá, pessoal? Então isso aqui é importante. Se você leva um dicionário que tem significado em português ou tradução para português, aí você não vai poder utilizar. Mas tem que ver isso aqui no seu edital, tem que ver isso na sua prova.